Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a vocês de todo o Brasil e a vocês de todo o mundo. Onde quer que vocês todos se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos a este trabalho. Quero agradecer às pessoas que sempre estão aí nos ajudando. Muito obrigado pelas ajudas de todos vocês. Eu fico imensamente grato pela generosidade. Muito obrigado, gratidão. E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado a vocês por sempre nos assistirem, por sempre estarem aí lutando, assistindo os nossos vídeos, nossas mensagens. Fico extremamente agradecido. Hoje eu gostaria de falar um assunto que para mim, nos meus 42 anos de idade, eu analisei e tenho analisado as pessoas, o humano em si, na sua forma tridimensional. Ele, com seus, que eu posso dizer, os seus dilemas existenciais, suas depressões, suas tristezas, as pessoas enganando-se a respeito das coisas. Como que eu poderia dizer para todos vocês? Hoje eu quero falar de dois extremos tão mal interpretados de propósito, propositalmente, por aqueles que dominam esta realidade na qual nós os chamamos de os dominadores. Grupos de extraterrestres de outros mundos, outros planetas, nas quais criam este mundo totalmente, digamos, manipulado, holográfico, fantasioso. Mundo esse, aonde eu digo para vocês que vocês têm como única referência de realidade em suas vidas tridimensionais. Eu sei que é muito difícil para as pessoas aplicar aquilo que eu sempre digo sobre o desapego da Terra. Desapegar-se da Terra e de todas as coisas que ela possui. Eu sei que não é fácil, eu sei que é extremamente árduo e difícil, porque na realidade, a única base, a única, digamos, expressão de realidade é aqui que vocês possuem. A sua realidade, ela é aqui, porque eles escondem de vocês a verdadeira realidade. E eles, digamos, criaram duas palavras que são capazes de mexer com a sua vibração, de mexer com a sua energia e com as suas emoções, que é vida e morte. Vida possui uma frequência de conforto para a humanidade. Viver, estar vivo, sentir a vida, porque a vida em si é a única certeza que você possui, porque você está bloqueado de outras realidades que se tornaram um grande mistério.
A palavra vida, ela expressa conforto. E a palavra morte, ela expressa para a maioria das pessoas pânico, incerteza, perturbação e medo. Por quê? Vocês são filhos das estrelas. Vocês são, acreditem, seres extraterrestres vindo das estrelas, de mundos que vocês não conseguem se lembrar. Vocês são seres de uma complexidade tão grande que é difícil eu falar para vocês e vocês acreditarem, sendo que parece ou beira como que uma utopia, uma fantasia, um sonho, um desejo. Porque na realidade vocês não conseguem saber se essas coisas são verdadeiras, se isso existe, se isso é verdade. Isso beira ao mistério ou à fantasia. Mas eu digo para vocês, vocês são seres extraterrestres vindo desse oceano infinito de estrelas que temos no espaço. Vocês são, acreditem, embora vocês nunca, entre aspas, na visão terráquea tridimensional, no modo de entendimento, terão certeza. Por quê? Vocês são seres das estrelas, mas porém estão em estado de amnésia, desmemorizados. Vocês perderam a noção, a conexão, a lucidez de quem realmente vocês são. Porque vocês foram inseridos em um mundo fantasioso, holográfico, que trabalha em prol para deixar vocês adormecidos, se assim for eternamente, e nunca saberem quem realmente vocês são. Essa é a realidade. Você nasce, você não sabe quem você era. Um exemplo, vou usar o meu exemplo para vocês. Eu nasci no dia 20 de setembro de 1977. O personagem Marcelo passou a existir a partir do dia 20 de setembro de 1977, a partir das 9 horas da manhã, que foi o horário em que eu nasci. Então, naquele dia 20 de setembro de 1977, às 9 horas da manhã, era-se criado, era-se personificado, era trazido e constituído um ser que seu personagem se chamaria Marcelo. Marcelo. Mas no dia 19 de setembro de 1977, o Marcelo não existia. Ele não fazia parte desta realidade. Ou o personagem Marcelo não vivia, ele não tinha vida, ele era inexistente. Então a vida, a partir do dia 20 de setembro de 1977,
às 9 horas da manhã, celebrou com a vida, o nascimento, para viver a vida dentro do conceito tridimensional sobre a desmemorização com todos os bloqueios, a vida. Surgiu o Marcelo. Deixou de existir aquele pela qual, entre aspas, vivia na sua totalidade do outro lado, pois no dia 19 de setembro de 1977, para vocês terem uma ideia, Marcelo não tinha a vida e nem existia. Existia um outro ser, muito mais complexo, que não tinha medo de espíritos, não tinha medo do mundo invisível, não tinha medo de assombrações, não tinha medo de atividades paranormais, um ser que não sentia medo, não adoecia, um ser que não sentia fraqueza, depressão, um ser que não sentia crises existenciais, um ser que estava desempregado, que precisaria trabalhar para pagar o seu sustento, um ser que não precisava pagar aluguel, não precisava pagar boletos, um ser que não precisava viver a regra da terceira dimensão. Era um ser livre. Era um ser livre e não desmemorizado. Era um ser que poderia voar, era um ser que poderia flutuar, era um ser que olhava para os céus quando aberto das nuvens astrais. Ele contemplava o cosmos, planetas, como se estivessem uns beirando os outros, nas quais as regras e leis da ciência tridimensional não conseguiriam explicar. Aquele ser que não sentia cansaço, não sentia dor, não sentia desânimo, não sentia nada disso. E ele não precisava encenar, ele era apenas ele. Ele era livre para ser o que bem entendia. Ele via seres alienígenas e conversava com eles face a face, olho a olho, mental com mental. Ele poderia conversar com multirraças extraterrestres e entender cada qual eles queriam comunicar. Naves espaciais, ele via inúmeras das mais variadas e mais complexas. Ele via magos e conversava com magos. Ele via alienígenas, insetoides, greys, reptilianos. E ele poderia conversar e interagir de igualdade, sem sentir medo, sem sentir qualquer tipo de anseio, pois é a normalidade que se encontra do outro lado, que você só acessa com a palavra que aqui é tão, no modo tridimensional, tem uma vibração ruim para os tridimensionais. A morte. A morte. No dia 19 de setembro de 1977, esse cara estava livre. Livre. Ele podia voar como o Superman. Simplesmente você voa. Simplesmente você se teletransporta. Simplesmente você é livre. Dentro de uma realidade
aonde você tem acesso às informações. Enquanto não existia a vida do Marcelo, enquanto Marcelo não nasceu, não viveu, não teve a vida, essa era a realidade dele. Essa era a realidade dele, como de todos vocês que habitam neste mundo, nesta realidade. Essa é a realidade que aqui as pessoas interpretam por morte. Os dominadores são muito sábios e sabem aproveitar para fazer a inversão e manipular a vibração mental de todos que habitam aqui. Por isso do véu. Por isso do véu. No dia 19 de setembro, não existia o Marcelo Marins. Não. Mas no dia 20 de setembro de 1977, às 9 horas da manhã, no Hospital Universitário de Uberlândia, na UFO, na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no país Brasil, nasceu para a vida, para viver, um personagem que foi introduzido na terceira dimensão para habitar em uma realidade aonde vocês, continuar falando sobre ele, mas vocês sabem que isso representa vocês. Nasceu Marcelo Marins, nem sabia o que era, nem sabia de onde veio. Totalmente ignorante, cego, burro, totalmente imprestável, que seria moldado pelos tridimensionais, que iriam apresentar: olá, Marcelo, sejam bem-vindos, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seus tios, sua tia, seu tio, eu sou seus avós. Esta é a escola, aqui nós aprendemos física, química, matemática, nós aprendemos ciências, as ciências que nós não conseguimos entender certas coisas da nossa realidade. Aqui nós temos um Deus, um ser supremo. Esse Deus, Marcelo, ele vai dar para nós a liberdade para habitarmos com ele. Vai nos dar-nos a salvação. A salvação. Esse Deus, ele vai um dia vir dos céus, ele descerá dos céus. Olha, nós não sabemos se existem extraterrestres, a nossa ciência nunca confirmou. O que a ciência diz é que não sabe se existe vida fora da Terra, Marcelo. Então nós não sabemos ao certo, não sabemos de Deus. Deus é algo que nós sentimos, nós cremos, nós temos os livros que nos ensinam sobre a fé nos deuses, nos avatares, nos seres de luz. Nós temos o nosso amparo espiritual, na qual devemos ser gratos e devemos ser fiéis a eles. Olha, que nós sentimos dores, cuidado. Se você cair no chão, você vai ralar o seu joelho, ou se a pancada for muito forte, você vai quebrar a sua perna e você vai ficar engessado, imóvel, você vai ficar totalmente imobilizado. Olha, você tem que estudar para você garantir um bom trabalho, para você dar conta de se sustentar, para comprar os seus remédios das doenças que virão a você a todo tempo durante esta realidade, para você comprar as coisas que você quiser, porque que tudo é na base da moeda. Se você quiser comprar uma moto, um carro, ou seja o que for, para se locomover, você tem que trabalhar e juntar dinheiro, porque você não voa aqui. Não existe voar, isso é ficção. Voar é só o Superman no filme de ficção.
nos efeitos especiais. A humanidade não voa, então você tem que andar sobre condução. Você olha, você vai se resfriar, você vai gripar. Nós temos aqui um número gigantesco de doenças que vão acarretar você durante a sua vida e podem lhe fazer muito mal, te colocando no estado de muita fragilidade. Nós temos pessoas que irão nos magoar, mas nós vivemos na esperança da ciência de que, quem sabe, um dia uma raça estelar, uma raça das estrelas, os nossos irmãos das estrelas, não nos visitem. Quem sabe não visitem a todos nós? Olha, viva a vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Dê valor à sua vida, porque Deus lhe deu esse presente, Deus lhe deu esse dom, Deus lhe deu essa dádiva chamada vida, que é a coisa mais maravilhosa, porque a morte é uma coisa nefasta. Nós não sabemos o que virá depois da morte. Temos os deuses, temos o diabo, temos os seres malignos. E nós sabemos aqui, Marcelo, que quando nós morrermos, se nós não formos bons, se nós não seguirmos aos avatares, os seres de luzes, se nós não formos fiéis a esses seres e acatar cada vírgula que eles disserem, nós não seremos salvos e habitaremos com eles em um mundo paradisíaco, mas seremos entregues aos seres das trevas, ao diabo e toda sorte de seres malignos que irão nos atormentar por toda a existência. É assim que nos ensinam aqui, Marcelo. Com o passar do tempo, sua visão se tornará deficiente. Com o passar do tempo, teu corpo se desgastará e você custará se locomover. Doenças te acometerão ao ponto de levar você até a morte. Você se apaixonará. Você amará com toda a força do seu ser. Você amará incondicionalmente os humanos, mas lembre-se, eles são falhos e vão magoar você. Então, se magoar a você, perdoe, oferece a segunda face. Se lhe baterem numa face, oferece a outra. Eles vão trair você, eles vão cobiçar a sua esposa, eles vão cobiçar os seus bens, eles vão cobiçar os teus filhos, eles vão cobiçar a sua vida, mas perdoa eles. Mesmo que eles façam isso por toda a sua vida. Porque você tem o dom mais precioso, que é a vida. A morte é triste. A morte, nós perdemos tudo. A morte, nós não sabemos o que acontece após a morte, Marcelo. Não temos contato com o outro lado. Alguns acreditam que eles fazem comunicação e outros não. Mas na realidade, Marcelo, as pessoas, para acessarem o outro lado, só morrendo. Para terem plena certeza. A morte é triste. Não sabemos se vamos habitar com Deus. Não sabemos se vamos habitar com os seres de luz ou com os seres das trevas, sendo torturados pelos seres das trevas por toda uma eternidade. Não sabemos se nós levaremos os nossos bens, se levaremos os nossos entes queridos ou se nós reuniremos com eles lá. Nós não temos certeza de nada. Porque nós não lembramos de nada, não sabemos de nada, não sabemos de onde nós viemos. A morte é uma palavra horrível, porque ela expressa o fim de tudo. Ela expressa o fim de tudo que nós temos e que nós amamos e que nos faz bem. Tudo que nós possuímos de bom que nos faz bem, nossos familiares, nossos amigos,
nossos animais, nossos corpos, os prazeres, comer, estar vivo. Isso acaba. Todos temos medo da morte, porque nós não sabemos o que irá acontecer após ela, o que virá depois da morte, porque nós não experimentamos ela ainda. Nós somos vivos, nós vivemos a vida constantemente. E a pior coisa para nós tridimensionais, Marcelo, é morrermos. Morrermos. Pois nós não temos certeza de nada. A única certeza em que nós temos é que nós estamos vivos, que nós estamos aqui e agora. É complicado estar aqui. É complicado. Nós, humanos tridimensionais, não queremos morrer. O mundo é assim. Meus amigos, essa é a verdadeira realidade do mundo. As pessoas têm tanto medo da morte, elas possuem tanto medo da morte, que elas obedecem seus avatares, seus deuses, seus seres de luz, cegamente. Nenhum tridimensional ama aos avatares, nenhum ser tridimensional ou humano 3D. Ele jamais ama nenhum dos avatares. Ninguém ama Deus, ninguém ama Jesus, ninguém ama Buda, Krishna, Alá, ninguém ama o Messias, Adonai, ninguém ama ninguém não. Ninguém na terceira dimensão ama. Não existe amor na terceira dimensão. A terceira dimensão, ou a vida, é um lugar hostil, inóspito na realidade. Porque é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, medo, angústia. A terceira dimensão baseia-se no medo. Medo de perder o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, seus amores, seus bens materiais, o seu dinheiro, a sua saúde. Porque vocês sabem que estes corpos não prestam. Interessante isso, não é verdade? Interessante? Medo da solidão. Medo da solidão. Medo do que a morte trará. O que a morte trará? Os dominadores, eles fazem um jogo com vocês. Olha, se você seguir os meus conselhos, se você me obedecer cegamente, acima de todas as coisas, se você me obedecer, eu prometo a você que você será feliz do outro lado. Talvez você terá seus pais de volta,
seus amores, seus cônjuges, seus filhos, seus animais. O que você considera como riqueza, o que você considera como posses, você não sabe o que são posses e riquezas do outro lado. Nós, todos, nossa liga de avatares e seres espirituais do comando de luz ou da luz, nós ofereceremos a vocês tudo que vocês possuem aqui, numa escala maior, melhor. Seus bens, suas posses serão de uma forma incompreensíveis, e tudo aquilo que vocês possuem lhes será dado, melhorado, aperfeiçoado. E vocês viverão felizes para sempre ao lado de todos nós. Jesus, Deus, Buda, Krishna e todos os avatares, os mestres ascensionados, todos os mestres, tudo que for ser especial, evoluído, você estará junto de nós. Mas para que nós o aceitemos, nós precisamos que vocês nos obedeçam, para que vocês sigam nossos conselhos e sigam nossos mandamentos cegamente. Porque caso contrário vocês não o façam, existe um grupo de nossos inimigos que nos odeiam, que lutam contra nós e querem nos destruir o tempo todo. E esses nossos inimigos são poderosos, são muito fortes. E só terá uma maneira de vocês escaparem deles. Se vocês forem fiéis e obedecerem a cada mandamento ou conselho que nós dermos a todos vocês. Estes inimigos, caso você não nos obedeça, eles terão posse sobre vocês e vocês sofrerão nas mais variadas penas. Vocês, além de perderem tudo o que nós demos a vocês nessa vida, vocês perderão tudo que nós estamos preparando para vocês. E vocês habitarão em dor, em miséria, e vocês habitarão em angústia, sendo torturado por estes inimigos para o resto da eternidade. E nós deixamos a mensagem a vocês para que vocês escolham. Que lado vocês querem estar quando a morte vier. Querem ser resgatados por todos nós ou querem ser abandonados por todos nós para que nossos inimigos aprisionem vocês. Esse é o modo operacional, meus amigos, do ambiente que nós chamamos de vida. Esta é a vida. Tudo isso que eu exemplifiquei para vocês é a vida, nas quais as pessoas são tão apegadas, nas quais as pessoas têm tanto medo de perder, tanto medo de perder. Enquanto a morte ela é hostilizada, amaldiçoada na terceira dimensão, no plano astral, após a morte, você volta a ser o que você era. Um exemplo? No dia 19 de setembro de 1977, não existia Marcelo Marins. Existia um ser. Existia um ser que não tinha medo, não sentia dores, não passava fome, angústias. Esse ser ele não tinha que trabalhar, ele não tinha que, digamos,
viver sobre ameaças, ele não acreditava numa ciência que só havia desinformações e não tinha um sistema de padrão religioso com um leque gigantesco e variado de opções a seguir. Não. Lá ele era livre, lá ele falava com todos os seres, que aqui na terceira dimensão muitos vão zombar de você pelo simples fato de dizer que eles existem. E quando o dia em que eu partir, o dia em que o Marcelo partir, o dia que ele deixar esta realidade, eu vou dizer para vocês. Tudo o que é da terceira dimensão, o que é a vida, acaba. Acaba. O Marcelo acaba. Assim como ele foi inventado, criado no dia 20 de setembro de 77, no dia da sua morte, assim como no dia 20 ele foi criado e inventado dentro da terceira dimensão, no dia da sua morte, do seu desencarne, ele é desinventado, ele deixa de existir. Ele acaba. Como todos da terceira dimensão. E volta para uma realidade na qual, e durante a sua vida, ele só podia visitar quando dormia e o teu espírito desacoplava do corpo prisão e visitava a verdadeira realidade, aonde aqui se considera um mundo dos sonhos. E no mundo dos sonhos ele estava vivendo o real. E quando o personagem Marcelo acordava para a vida, aquele mundo não passava de um sonho. Um sonho. E quando o dia em que a morte chegar, nós deixaremos de existir. A vida da terceira dimensão, na qual todos se apegam, acabará. Restando a nós voltarmos ao que éramos antes, aos seres que éramos antes, aos seres originais, que viam seres alienígenas e conversavam à torta e à direita, a qualquer momento, que entravam em naves espaciais, que passeavam em naves, que conversavam com seres de aspectos e formas que eu digo para vocês incompreensíveis dentro da terceira dimensão. Num mundo de planetas extremamente uns ligados e próximos aos outros, num céu multicolorido com multiplanetas, tão próximos uns dos outros que bugaria a física, bugaria a ciência da realidade tridimensional. Aonde você não estaria preso a um corpo, mas poderia voar como Superman voa pelos céus. Ou você poderia saltar como o Hulk salta longas distâncias. Ou como o Goku do Dragon Ball Z, você simplesmente se teletransportaria sem problema algum. Dentro da terceira dimensão, tais fatos inexplicáveis. Mas algo tão comum, tão natural do outro lado, aonde não existe dor,
Não existe o envelhecer. Não existe doenças aonde você simplesmente não morre. Não existe a morte. Ela é uma palavra desconhecida naquele lugar. E hoje você percebe, dentro deste trabalho de consciência cósmica, que é o trabalho que eu apresentei e sempre apresentarei enquanto estiver vivo na terceira dimensão para todos vocês. Para que vocês não esqueçam de quem vocês são e o propósito de vocês aqui. E qual a missão de vocês aqui. Para as pessoas que têm o universo à porta, que contemplam toda a grandiosidade cósmica do universo. A palavra vida e morte possuem vibrações diferentes das pessoas mundanas tridimensionais. Porque na realidade, para vocês terem uma ideia, quando a sua mente se expande ao universo, seus valores são reajustados. Vocês vivem invertidos. Todos vocês vivem invertidos. Vocês nascem para viver uma inversão de realidade. E quando morrem, entendam, esta realidade se reajusta. A morte, ou a vida e a morte. Pare, pensa, reflita e analise. Gratidão, um forte abraço. Que o universo conspire a favor de todos nós. Foi um grande prazer. Tchau, tchau.